Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Bom, a gente vai falar um pouquinho das modificações que estão ocorrendo. Quem está preocupado com a reforma da Previdência, muitas vezes nem ficou sabendo da medida provisória 905 de 2019, né, que desde 12 de novembro de 2019 trouxe regras do auxílio acidente que já estão valendo. E modificou importantes disposições, né, desse auxílio acidente, especialmente no tocante ao cálculo do valor do benefício e tornando mesmo passível de revisão pericial e cessação administrativa. Então, para quem acha que só a reforma tá trazendo problemas, aí se engana, porque a gente tem aí uma série de medidas provisórias nesse governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma delas muda o auxílio acidente com essa medida provisória 905 de 2019. Então, o valor do benefício, né, que é a principal mudança no auxílio acidente, é sem dúvidas no seu valor. Antes da medida provisória 905, a renda mensal inicial correspondia a 50% do salário de benefício. O salário de benefício, pelas regras anteriores da reforma da Previdência, podia ser traduzido na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição e aplicação do fator previdenciário nos benefícios em que eram aplicáveis. Bom, após a reforma da Previdência, ou a emenda constitucional 103 de 2019, o salário de benefício corresponde à média aritmética simples de todos os salários de contribuição desde 7 de 94, ou seja, não há exclusão dos 20% menores salários de contribuição, que por si só já reduz o valor do salário do benefício. Contudo, essa medida provisória 905 de 2019 foi além, ao estabelecer que auxílio acidente corresponde a 50% do valor da aposentadoria por invalidez que o segurado teria direito. Então, trocando em miúdos, o que significa isso? A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, como é chamada agora na reforma da Previdência, ela é calculada da seguinte maneira. Então, a gente faz a média aritmética simples de todos os salários de contribuição desde 7 de 94. Aí a gente calcula um coeficiente correspondente a 60% da média aritmética, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Aí a gente pega o coeficiente obtido e multiplica pela média, por essa média aritmética simples de todos os salários de contribuição desde 7 de 94. Aí já fica claro que o fato de não haver exclusão dos 20% menores salários de contribuição e a incidência do coeficiente de 60% mais 2% que exceder prejudica substancialmente o valor do benefício. Então, ainda acrescido a isso, para encontrar o valor do auxílio acidente, a gente deve dividir o valor pela metade, que é 50%. Então, a exceção fica por conta nos casos de acidentes de trabalho e situações equiparadas a acidentes de trabalho, no qual o coeficiente será de 100%, que reduz o impacto redutor no valor da aposentadoria por invalidez e do auxílio acidente, consequentemente. Então, a gente deve estar atento quanto ao valor do auxílio acidente com as modificações impostas pela reforma da Previdência e a MP, que é a medida provisória 905 de 2019. Outro ponto que trouxe muito impacto dessa medida provisória 905 de 2019 é o fim do caráter definitivo do auxílio acidente. Porque com a redação do novo
artigo 86, parágrafo 1º da Lei 8213 de 91, o auxílio acidente agora ele pode ser cessado no caso de modificação das condições que ensejaram o reconhecimento do benefício. Então, ou seja, a partir de agora, o INSS pode convocar o beneficiário do auxílio acidente para uma revisão, para uma perícia de revisão, que são os famosos pente finos, a fim de cessar o benefício antes mesmo do segurado se aposentar ou falecer, porque antes a gente falava, você começou a receber o auxílio acidente, só vai parar quando você se aposentar. Isso a partir de 97, porque antes de 97, você recebia o auxílio acidente e você recebia a aposentadoria. Aí, em 97, você passou a receber só a aposentadoria, cessava o auxílio acidente. Agora, a gente tem cessações pelo pente fino. Então, eles chamam lá por pente fino e aí você pode ter esse benefício cortado, tá? Bom, ainda eles puseram um rol taxativo, que é uma outra modificação imposta por essa medida provisória, que é uma tentativa de impor um rol taxativo de hipóteses de concessão do auxílio-doença. Mas isso não está expressamente afirmado, mas pode ser dependido da nova redação do artigo 86 da Lei 8213, combinado com seu parágrafo 6º. Então, o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento. Aí vem, o parágrafo 6º. As sequelas a que se refere o caput são especificadas em lista elaborada e atualizada a cada 3 anos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de acordo com critérios técnicos e científicos. Mas a jurisprudência tem nos mostrado que o rol de doenças que enseja a concessão do auxílio acidente é de natureza exemplificativa, ou seja, não é taxativa, só serve de exemplo. Mas para vocês verem como é que está complicando tudo. Antes a pessoa se aposentava por invalidez, ficava aposentado para o resto da vida. Veio o pente fino, acabou. Auxílio-doença, mesma coisa. Ficava anos. Judicial, a pessoa ficava 10 anos recebendo. Cancelaram. E agora a mesma coisa vai acontecer com o auxílio-acidente. Você recebe o auxílio-acidente, o governo vai lá, faz um pente fino e cancela o auxílio-acidente. Então, e para quem não sabe, auxílio-acidente é assim, aquela pessoa que trabalha, sofre um acidente, reduz a capacidade dela para aquele trabalho. Ela não deixa a pessoa não precisa parar de trabalhar. Muitas vezes ela pode até mudar de função, mas ela perde, a capacidade total para o trabalho. Então, vamos supor, uma pessoa que mexe com computação, que tem um problema no braço, perde os movimentos de um dos braços, aí muitas vezes ela precisa até modificar, ir para outra profissão. Enfim, é um exemplo. O pedreiro que quebrou a mão, ele vai ter dificuldade, para exercer a profissão. Então, ele vai receber auxílio-acidente. Bom, e aí também a gente tem a tentativa de dar fim ao acidente in itinere. Para quem não sabe, quando você está indo trabalhar, no percurso, se você sofresse um acidente, era equiparado ao acidente de trabalho. Agora, a medida provisória 905 de 2019, ela revogou o artigo 1º, inciso 5º, letra D, da Lei 8213 de 91, que considerava como acidente de trabalho aquele sofrido no percurso da residência para o local do trabalho, ou do local de trabalho para a residência da pessoa. Então, isso significa dizer que durante a vigência dessa medida provisória, e se caso ela for aprovada, no atual estado que ela se encontra, o cálculo da aposentadoria por invalidez que dá base à renda mensal inicial do auxílio-acidente será feito conforme as regras de um benefício não acidentário, o que vai ser bem menor. Então, aliado a isso, a competência para o julgamento da causa seria da Justiça Comum Federal. Então, a gente deve ressaltar que, caso essa MP seja rejeitada,
tanto expressa ou tacitamente, a lei primeira vigente no ordenamento que estava suspensa volta a ter eficácia, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Bom, e aí como é que a gente faz para obter um benefício mais vantajoso? Bom, a gente vai verificar, né, nos casos de acidentes de trabalho, o coeficiente da aposentadoria por invalidez é 100%, o que significa que, na maioria dos casos, a renda mensal inicial vai ser mais vantajosa, o valor do benefício é mais vantajoso. Então, é comum que o auxílio acidente envolva uma situação correlata ao ambiente de trabalho, sendo que situações de doença profissional e doença do trabalho são equiparadas ao acidente de trabalho. Algumas situações que, ao nosso ver, são as mais relevantes para a prática previdenciária nesse cotidiano imposto pela medida provisória 905 de 2019, é que o acidente de trabalho, propriamente dito, você tem que sempre ter a CAT. Quando sofreu acidente de trabalho, CAT. Doença profissional, ou seja, aquela desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar à atividade. Doença do trabalho, ou seja, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais que o trabalho é realizado. E o acidente sofrido no local de trabalho em decorrência de ato ou agressão, por exemplo, um assalto no ambiente de trabalho e acidente de trabalho. Então, sempre que você se deparar com alguma dessas situações, você deve ter atenção redobrada a partir de agora, porque o não reconhecimento da natureza acidentária da doença pode causar um prejuízo muito grande para a pessoa. E você tem que ter cuidado também com a data que aconteceu o acidente, porque sempre que tem mudança na legislação, a gente deve ficar atento para a data da ocorrência desse acidente, tendo em vista que o marco para verificar qual a regra aplicável. Então, por esse motivo, caso o acidente tenha ocorrido até 11 de novembro de 2019, que é um dia anterior à publicação da medida provisória, serão aplicadas as regras anteriores com um cálculo bem mais vantajoso e um benefício que somente poderá ser cessado em caso de aposentadoria ou morte do segurado. Então, você tem que ficar atento à data do acidente que deu causa ao auxílio acidente, tá? Então, a gente tem aí todo mundo falando, porque a reforma da Previdência, só que a gente tem uma série de medidas provisórias. A gente teve no começo do ano a medida provisória do pente fino, que mudou mais um monte de coisa. A gente tem a reforma da Previdência, que o pessoal está totalmente perdido, a pessoa não sabe nem quanto tempo mais ela tem que trabalhar para se aposentar. E agora ainda, eles lançaram, eles estão querendo o quê? O governo quer que trabalhadores tenham que arcar com as despesas ao entrar com processo judicial contra o INSS. Olha que gracinha. Então, para a população de baixa renda, a gratuidade deve ser mantida. Agora, para quem não é baixa renda, eles querem que a pessoa pague. Então, o que é isso? Para avisar, dificultar que você entre com ações contra o INSS. Então, técnicos da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmaram que o objetivo é justamente reduzir a judicialização. Então, cerca de 15% dos benefícios pagos pelo INSS foram obtidos por via judicial. Então, a ideia é o que é? Dificultar. Porque quando o INSS nega, você vai lá e você entra com a ação. E aí, consequentemente, você consegue o benefício. Então, a ideia é o que é? Então você vai ter que pagar para entrar com a ação. Aí a pessoa já, muitas vezes, desiste. Então, os casos mais comuns que a pessoa entra com ação são aposentadorias especiais, que são trabalhadores expostos a agentes nocivos, o LOAS, né, que é o benefício pago a idosos carentes e pessoas com deficiência, e a aposentadoria rural, que geralmente atende os mais pobres. Então, esse tipo de benefício, LOAS, aposentadoria rural, aposentadoria especial, que é aquela que a pessoa está com periculosidade, com agentes nocivos à saúde, normalmente a gente precisa entrar com ação, porque no posto do INSS eles não concedem. E o governo, ao querer que você pague a ação, ele quer o quê? Dificultar mais ainda a concessão do benefício. Porque hoje os gastos com processo judicial saem dos cofres públicos, da União ou dos estados.
Mas o time de Jair Bolsonaro propõe que, se a pessoa tiver renda suficiente, ela vai arcar com os custos de uma ação contra a Previdência Social, caso a Justiça decida contra o autor do processo. A alteração nas regras depende de aprovação de um projeto de lei no Congresso. A palavra final, portanto, será de deputados e senadores. A medida integra o pacote de iniciativas para estimular a economia e a criação de vagas de emprego, cujo pilar é o chamado emprego verde-amarelo, que reduz os encargos na contratação de mão de obra. Então, o fim da gratuidade em ações contra o INSS, contudo, deve poupar os mais pobres. A ideia do governo é isentar quem não tem condições de pagar pelo processo judicial. Então, as famílias com renda de até 3 salários mínimos não seriam cobradas. O mesmo valeria para famílias com renda mensal per capita por pessoa de meio salário mínimo. Então, para aquela família que tem a renda por cada pessoa de meio salário mínimo, também não precisaria pagar as custas do processo. Bom, a proposta de cobrar os custos de quem tiver o processo previdenciário negado pela Justiça só deve valer para quem ingressar com essas ações após o aval do Congresso. Portanto, a ideia é, se você tiver que entrar com uma ação, entra logo, né? Não fica esperando, porque a ideia é cada vez dificultar mais. Bom, essa ideia de cobrar tudo mais partiu da equipe do secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ex-deputado federal. Ele é um dos principais articuladores políticos da gestão Bolsonaro. E medida semelhante foi adotada na reforma trabalhista aprovada pelo Congresso no governo de Michel Temer. Marinho, à época deputado, esteve na linha de frente dessa reforma, que resultou na redução de processos trabalhistas. Bom, integrantes do Ministério da Economia esperam que, se aprovada a proposta, haverá também um corte na judicialização inconsequente e no número de processos, pois o trabalhador passa a considerar o risco do ônus, ou seja, o risco de perder. Então, ao mudar a lei da justiça gratuita, estão impedindo o acesso das pessoas ao poder judiciário. Isso é inconstitucional, você fixar um valor de renda para que a pessoa possa entrar na justiça. Você fazer isso para o direito previdenciário é muito pior, porque a gente lida com pessoas vulneráveis. Porque 3 salários mínimos para uma pessoa que ganhou a vida inteira 20 salários não é nada, entendeu? Então, você limitar a pessoa entrar com ação e aí, se perder, tem que pagar, é muito injusto. Bom, o governo argumenta que não é justo usar recursos públicos para bancar processos previdenciários de quem tem condições de pagar. Agora, o que eles falam que a pessoa tem condições de pagar, outro dia eles queriam que uma pessoa pagasse as custas do processo porque tinha um carro 2010. Nós estamos no ano de 2019. A pessoa que tem um carro de 2010 não é uma pessoa que está nadando em dinheiro. Mas isso para ele já era motivo. Daí o escritório, a gente entrou, tal, impediu que fossem cobradas as custas. Mas assim, que eles estão tentando cobrar já vem de muito tempo. É que cabe a cada advogado proibir, cabe a cada advogado não deixar. Né, que as ações da desaposentação eles estão tentando cobrar várias, mas a gente está argumentando e não está deixando. Bom, essa proposta de querer acabar com a justiça gratuita para quem recebe mais de 3 salários, ela vai começar a tramitar pela Câmara e depois precisará do aval do Senado. Então, a mudança poderá elevar significativamente a quantidade de recursos administrativos ao próprio INSS quando o pedido é negado. Assim, o INSS poderia demorar ainda mais para responder aos requerimentos de aposentadorias e pensões. Então, no projeto, o governo prevê ainda que, em caso de falta de documentos necessários no pedido do INSS, o requerimento deve ser arquivado. Então, será possível entrar com uma nova solicitação, mas o auxílio, aposentadoria ou pensão, se concedidos, passam a ter a validade do segundo pedido. Então,
negou o primeiro pedido, porque faltou um documento, e você entrou com o segundo pedido, vai valer do segundo. Quando você entra com uma ação na justiça, vale da data do primeiro requerimento. Então, olha o que eles estão querendo fazer, prejudicar de qualquer maneira o segurado. Bom, nesse ano a equipe de Guedes já adotou uma medida para impor um limite no julgamento de temas previdenciários na Justiça Estadual. A Constituição permite que, se não houver justiça federal na cidade onde a pessoa possa recorrer à justiça estadual, que tem maior capilaridade, para entrar com ações contra o INSS. Então, após o aval do Congresso, foi publicada uma lei para dar novas condições aos julgamentos que não há vara federal onde o segurado reside. Então, a lei, publicada em setembro, determina que o segurado não pode recorrer à Justiça Estadual se houver vara previdenciária da Justiça Federal em até 70 quilômetros do seu município. E o governo argumenta que a Justiça Federal é mais ágil e assim o trabalhador aguardaria menos tempo por uma decisão. O projeto do governo a ser analisado pelo Congresso também poderá restringir o acesso ao Juizado Especial Federal Cível, que julga processos envolvendo valores de até 60 salários mínimos. Geralmente, essa esfera judicial é usada em ações de direito do consumidor. A ideia da equipe de Guedes é a isenção dos custos dos processos seja mantidas apenas para a população de baixa renda, mesmos critérios definidos para as causas contra o INSS. Bom, o argumento do governo, novamente, é que haja redução no número de ações contra empresas e, com isso, se espera a criação de novas vagas de emprego. Bom, a ideia é reduzir o máximo possível do valor do benefício, reduzir o máximo possível a aposentadoria, auxílio-acidente, cortar os benefícios por incapacidade. Então, você joga no mercado as pessoas que estão doentes ainda. Então, você pega a pessoa que já está com uma doença séria e ainda você coloca ela para trabalhar. É isso que o governo tem feito. Então, ele corta o benefício de pessoas doentes, jogam essas pessoas no mercado de trabalho, as pessoas acabam sendo demitidas. Por quê? Porque quando você recebe um benefício, o seu contrato de trabalho está suspenso, auxílio-doença, auxílio aposentadoria por invalidez, o seu contrato de trabalho fica suspenso. A partir do momento que você não recebe o benefício, a empresa te chama, te manda embora. Eu estou tendo vários casos que aconteceram isso, que a pessoa ficou sem benefício, sem trabalhar, a empresa chama e fala, bom, já que você está sem benefício, você vai para a rua. Então, está muito complicado, cada dia o governo vem cortando mais, agora quer cortar a justiça gratuita, a gente precisa brigar firme, sabe, ser contra essas propostas, porque o direito social a gente nunca viu tamanho retrocesso. Desde a Constituição, desde a Constituição de 88, o que a gente que vem acontecendo é um retrocesso absurdo. E o direito social, a partir do momento que você tem aquele degrau, você não pode voltar. E é o que está acontecendo, eles estão tirando. Então, a gente precisa brigar, precisa ficar atento, precisa lutar para que isso não ocorra. Bom, gente, essas e outras novidades você acompanha aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.